Adélia Lima é artista plástica, é a escultora, é a esposa, a mãe, a avó de um neto muito gostoso, que está aí na estrada da vida, né? A Adélia, a avó, é toda a ternura que pode ser com uma criança, né? É desmanchar-se diante da criança, porque realmente uma criança é tudo de bom, né? E o Davi é encantador. A gente acaba assim, diante de qualquer obstáculo, qualquer sofrimento, você está sempre alegre diante de uma criança, né? Ter uma família de artistas é tudo de bom, né? Que um está sempre interagindo com o outro. Então, às vezes o trabalho, você está pronto. De repente, o Elvis chega e fala assim, mas se você desse um movimento, não ficaria melhor? Aí realmente é gostoso essa parceria. E a mesma coisa eu faço com ele. Um tom, mas está muito fechado. Quando ele quer muito fechado, ele fala, não, tá, é isso aí que eu quero, né? Então, tudo bem. Mas a gente está sempre interagindo um com o outro. E a Isabela também, às vezes a gente fala, e aquela série, assim, você podia fazer uma série pegando uma coisa, um tema assim, ou tal tema. Então, assim, a gente está sempre conversando sobre isso. E é sempre muito positivo, né? Eu gosto de ler, mas eu fiz na época letras porque a gente não tinha muita opção para outros cursos. Então eu falei, eu quero ter pelo menos uma faculdade. Então que seja letras, que eu poderia fazer trabalhando, que eu precisava trabalhar na época, não tinha... a UFO só tinha 2 cursos na época, era engenharia e... Não, e acho que era 2 cursos de engenharia mecânica e elétrica só. Então a gente partiu para letras, que era o curso que era oferecido na época, que a gente poderia trabalhar e cursar ao mesmo tempo. E custear o curso, porque era tudo pago, né? A partir do momento que eu conheci o Elvio, que eu conheci antes mesmo da gente se casar, que nós fizemos faculdade de letras, fomos colegas, eu comecei a acompanhá-lo nas exposições e achava aquilo muito interessante. Aí depois que nos casamos, um dia falei para ele, gostaria também de estar fazendo alguma coisa em arte. Aí ele falou, mas o que seria? Eu falei, eu penso em começar com argila. E um dia eu chego do meu trabalho, tá aquela montanha de argila me esperando. Ele falou, pode começar, tá aí. E eu comecei e não parei mais. A arte, desde criança, eu sempre tive uma queda muito grande por estar criando alguma coisa com as mãos. E o tridimensional é muito forte em mim. Então, desde criança, eu brincava com a argila do brejo, a cera de abelha, o arame, fazendo e desfazendo figuras. E assim, eu ia criando meu mundinho, registrando esse princípio que eu achava que era apenas brincadeira, né? Da arte, de fazer arte. Eu trabalho com argila, com o concreto celular, a chapa de ferro, o arame e algumas fundições em bronze, em alumínio e até em ferro. Esse trabalho no arame, em criança eu brincava com arame e gostava muito de fazer e desfazer as figuras. Daí eu voltei mais ou menos com a forma de criança que eu fazia essas estruturas, silhuetas, né, digamos, e fazia e desfazia. Então eu achava que aquilo ali já tinha me satisfeito, aí eu criava outro. E agora eu voltei assim. Me deu vontade de fazer e fui soltando com arame, desenvolvendo assim com arame, sabe? A princípio com oxidado, depois com... Aqui eu já misturei até o galvanizado também. Às vezes eu misturo fio de cobre. Então eu gosto assim de ir testando. E cada trabalho é um trabalho, né?
E quando eu deixo mais solto, como é o caso agora aqui que eu estou trabalhando, eu acho que dá muita liberdade no trabalho também. E os arremates são todos feitos à mão, eu não uso alicate para terminar o trabalho, o fio. Então eu arremato aqui e pego outro fio, tudo no dedo. Aí o pessoal pergunta, você machuca muito? Eu falei, não, não machuco. Porque realmente é aquele cuidado, é aquela coisa que a gente já tem, que eu acho que eu trouxe até de criança, de tanto brincar com o arame que eu tinha nas mãos, né? E esse trabalho é um trabalho assim, que vem sendo reconhecido, vem sendo adquirido, admirado pelas pessoas. Então é um trabalho assim que eu já estou assim, já aí no mercado um tempo com ele. E que eu acho que dá uma liberdade muito grande nas formas também, sabe? A técnica que eu registro assim, esculpindo, é mais na argila e no concreto. Porque quando eu levanto a argila, eu levanto aquela peça bruta. Daí é que eu começo a limpar os excessos até chegar na forma. Vou entalhando e dando aquela forma. Eu venho modelando porque ela tem que ser oca, mas só subindo a argila. E tem que ter uma espera, não dá para subir uma peça nessa proporção num mesmo dia. Mesmo com o maior tempo que eu tiver, porque ela vai desmoronar. Então eu venho, faço uma parte, no outro dia eu volto, faço mais um pouco e vou fazendo até chegar na altura que eu quero. Aí depois eu vou trabalhar com o entalhe e não com a modelagem em si. Eu até a princípio posso dar uma forma aqui mais ou menos de uma bola de cabeça, mas eu tenho que esculpir. Aí eu venho esculpindo, fazendo os detalhes, tirando os excessos, até chegar na forma. Aí espera secar por 30 dias, né? É um processo que se ela não estiver seca, ela for para queima, ela estoura. Então tem que ter paciência. Então espera secar para levar para queima. Depois que volta da queima é que eu faço a pátina. Eu faço uma pátina fria porque eu acho que é o que combina com a escultura em argila. Porque os esmaltes eu acho que seriam para peças mais ornamentais. Então eu vejo mais a pátina no meu trabalho. Quando eu faço isso daqui, não só eu mostro o tom da argila que eu trabalhei, como o realce dos cortes. O formão, às vezes se você está com o formão muito grande, você acaba tirando um detalhe e você perde aquele detalhe, né? Então você tem que ir trabalhando, mudando o formão, porque senão você tira demais. E depois você tirou, aí não tem como você recompor, né? O esculpir é ingrato por isso, né? Porque se você tirar demais, aí já foi. Você perde a peça. Aí, às vezes, eu fiz um São Francisco tamanho natural, que eu fiquei 6 meses trabalhando com ele, no concreto celular. Aí eu tenho uma serra, que a lâmina dela deve ter uns 60, mas eu tinha que atravessar 70. Então, como que você atravessa 70 com 60? Aí você vai tirando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você não pode tirar de uma vez. E o resto foi na picola mesmo, essa picola de pedreiro. Aí até você chegar no ponto, na picola, foi osso, viu? É físico mesmo, é exercício físico. Viver de arte é uma batalha, né? A gente tem que a cada dia matar um leão ou 10.
Então, a gente, a parte de criar, de modelar, de esculpir, de enrolar o arame, é um prazer imenso que você nem vê passar o tempo. Mas a parte da venda é um pouquinho mais chata de ser feita. Se a gente tiver um marchand para fazer isso, seria o ideal. No começo até nós tínhamos marchands trabalhando com a gente. Mas depois, agora nós estamos só nós aqui esperando o colecionador. E você não pode também insistir em ligar para o colecionador. Oh, estou com uma série nova, estou com um trabalho novo aqui, vem ver. Você tem que aguardar a pessoa ter o interesse de te procurar. Que seria o ideal para nós todos, né? Você não ter que ficar insistindo, né? Nem com o decorador, nem com o colecionador. Então, quando o decorador vê que ele precisa de um trabalho seu, ele vem. Ele vem sozinho, às vezes vem com cliente. E isso até é muito interessante, porque o decorador ele tem uma visão, pelo menos, do tamanho do trabalho que está precisando, o que o ambiente está pedindo, né? Então, é muito importante essa parte, né? Do decorador e do marchand. A exposição fora realmente é muito bom, aumenta o currículo. Nós fizemos uma exposição na Embaixada do México, em Brasília, que foi realmente assim, a exposição. Ficou muito interessante, muito bem montado, espaço maravilhoso. A abertura foi assim, um espetáculo. Tinha uma turma do Rio de Janeiro que estava na UNB e foi para a exposição. Então, realmente, a diretora da turma, ela ficou encantada com o meu trabalho, viu assim, uma relação do meu trabalho com o trabalho asteca. Ela me perguntou se eu conhecia muito da arte asteca. Eu falei, nem tanto, porque eu fiz a escola e a gente passa por cima na história, né? Então, o conhecimento que eu tinha era da história da época que eu fiz o colégio. E ela falou que não queria perder o contato comigo, que achou muito interessante aquele trabalho, que via no meu trabalho uma proximidade muito grande da arte asteca. E aí acabou que eu perdi o contato com ela e a gente não prosseguiu isso daí, mas acho que teria sido muito interessante, porque ela realmente gostou muito do trabalho e viu essa ligação, né? Que eu acredito também que a gente pode trazer no espírito, né? Essa referência, né? Com a arte asteca, porque diz que nada se cria, tudo se copia, né? Eu não pretendia copiar, não, mas realmente pode ser que a gente traga já no espírito, né?